Bom, então boa noite aos alunos do terceiros anos, A, B, C e D. Nós vamos aqui bem rápido, o vídeo não ficar muito grande, né? Essa aqui é a atividade dessa semana, de 4 a 8 de maio, terceiros anos. O conteúdo é circuito elétrico. Qualquer dúvida, está aqui meu WhatsApp. A gente pode se interagir e esclarecer as dúvidas que aparecerem. Então a primeira questão, antes de explicar o anexo lá para vocês, está aqui a primeira. O que é um circuito elétrico? Faça o desenho no caderno. Da figura 1.53 da página em anexo. Então as folhas em anexo estão lá, tudo bonitinho para vocês. Na segunda, o que é um perímetro, o que é um voltímetro, e fazer o desenho mostrando como é colocado um perímetro e um voltímetro no circuito, tá? Eu vou estar explicando lá para vocês no anexo. Terceira, desenhe um circuito de uma associação em série. A sugestão que eu dei, a figura 1.60, né, da página em anexo. E registrar o exemplo da página 60 no caderno. Questão 3. Questão 4. Desenhe um circuito de uma associação em paralelo. Sugestão de desenho foi a 1.62 da página em anexo. E registrar o exemplo da página 62 e 63 no caderno. A quinta questão, eu não coloquei em anexo, né? É fazer uma pesquisa sobre resistência elétrica e registrar no caderno. Não esqueça de fazer o desenho ou colar as figuras. Aí sugestão, eu coloquei aqui um site da Wikipedia, né? Ou fazer uma pesquisa num livro. Ou quem quiser, eu posso estar escaneando aqui algumas páginas em anexo e enviando também. Quem não tiver, eu posso enviar pelo celular. Eu faço um escaneamento aqui e envio para estar ajudando vocês. Aí vocês têm 3 opções: entrar no site, pesquisar no livro terceiro ano, ou pedir os anexos que eu posso estar enviando, tá? Aí a gente vai se interagindo. Uma mensagem aqui para vocês. Veja além do que você vê, o amor de alguns pode neutralizar o ódio de milhões. Então vamos lá, rapidinho aqui o anexo. Então, o primeiro anexo, falando sobre circuito elétrico, né? Circuito elétrico nada mais é do que um fio que interliga componentes elétricos, né? O circuito pode estar aberto ou pode estar fechado. Claro que para passar corrente elétrica ele tem que estar fechado. A chavinha aqui, que tem uma lâmpada e um geradorzinho, uma pilha, né? Então, aqui é um desenho simplificado de um circuito elétrico, né? Nós temos o amperímetro, está explicadinho aqui, o aparelho para medir intensidade de corrente elétrica. Lembrando aqui, enfatizando que ele é colocado em série. O fio interliga a ele e sai dele, né? Ele faz uma ligação a ele e sai dele. Então ele tem que estar inserido no fio, o desenho correto do amperímetro, tá bom? O voltímetro é um aparelho para medir tensão elétrica entre 2 pontos do circuito. O amperímetro mede corrente, o voltímetro mede voltagem. Olha como é que ele é colocado, ó. Ele é colocado em paralelo, tá vendo? Enquanto o amperímetro você coloca ele em série, aqui ó, desenho aqui em cima, né? O amperímetro você coloca ele em série,
aqui está o desenho, né? O voltímetro é colocado em paralelo, certo? Tá vendo o desenho? Bom, aqui também temos o fusível, né? Que eu explorei na atividade passada. Ele fica interligado em série. Ele é um elemento de carga que protege o circuito. Quando vem uma corrente muito alta, ele funde, né? E aí rompe o circuito, o fio arrebenta. Nós temos aqui nessa parte também o reostato, que é um regulador de corrente. Através da resistência aqui, ele, de um dialzinho, ele aumenta ou diminui a resistência, fazendo com que passe mais corrente ou menos corrente. Bom, então nós temos aqui uma associação em série, onde um resistor está do lado do outro, né? E nós temos, essa aqui é a expressão matemática, tá vendo? Associação em série, você vai somar ela algebricamente em série. Eu pedi para vocês fazer o desenho, que foi esse daqui, ó, 1.6, né? Um fio que interliga aqui as lâmpadas, né? Uma do lado da outra. E fazer esse exemplo aqui, ó, tá? Da página 60, essa página aqui. Então é esse exemplo aqui, eu quero que vocês registrem ele no caderno. Um exemplo bastante simples, tá bom? A associação em paralelo, um tá do lado do outro, só que em fios diferentes. A associação em série estão no mesmo fio, tá vendo? No mesmo fio, os elementos se interligam. No caso aqui as lâmpadas, né? Aqui os resistores. Então, em paralelo, são em fios diferentes. A corrente vem aqui, ela divide. Em série, a corrente é a mesma, tá bom? Esse aqui é o desenho de como representar um resistor, né? Uma resistência. E aqui nós temos a resistência equivalente desses três resistores. Então você faz o cálculo delas dessa forma aqui, ó. A resistência equivalente total é o inverso, né, do somatório das resistências, né? É a soma dos inversos dessas resistências. A resistência equivalente, que é a resistência, você pode fundir essas três aqui numa só, fazendo o cálculo desta forma aqui, ó. Esta aqui é a expressão matemática. Bom, e depois eu pedi para vocês desenhar um circuito em paralelo. Pode ser esse daqui, ou se quiser desenhar esse daqui grandão, que é o circuito até que tem na nossa casa, tá vendo? As lâmpadas, o ferro, tomada, a TV, fica tudo em paralelo. Tá bom? Então tá aqui, olha como é que é feito o desenho, ó, né? Um circuito em paralelo. Os fios, a corrente aqui tem trajetórias diferentes, ó. A gente chama de ramos, né? Tá, ela vem aqui e divide em três partes. No caso aqui são três, né? Então, bem simples o desenho. E aqui tem o exemplo, né, que eu pedi para vocês registrar, ó, página 62, registrar esse exemplo aqui no caderno. E aqui na página 63 ele se segue aqui, ó. Ele segue continuando aqui, ó, a resolução do exemplo da página 63, tá bom? Agora tem um desafio também. Quem quiser vai ganhar uma estrelinha aí, ó. Pode tentar fazer qualquer um desses exercícios aqui, ó, no caderno, né? Esse aqui são resistores em paralelos, né? Fala do circuito, né, em paralelo.
E também tem esse outro exercício aqui, ó, que vem falando da resistência em série, tá bom? O circuito em série. Aí quem der conta de fazer ganha uma estrelinha. Mas pelo menos que eu passei, registre os exemplos, conceitos, bem simples, tá bom? E baseado no exemplo resolvido, vocês possam então conseguir fazer esses exercícios aí propostos. Não pedir na atividade não, mas quem tentar fazer vai ganhar estrelinha, vai ganhar algo mais, tá bom? Então valeu aí, obrigado. E eu tô aguardando vocês pra gente interagir e tirar mais dúvidas pessoalmente, à distância, né? Pessoalmente à distância, através da mídia aqui, tá bom? Eu aguardo vocês então, pra gente estar discutindo as atividades, fazer esses exercícios extras, dentro dos horários aí que foi estipulado para nós, ok? Então, muito obrigado aí.